Ah, Sejam bem-vindos a mais uma parte, né, dessa aula sobre inteligência artificial, né, que nós vamos conversar agora. Nós vamos continuar o que a gente estava conversando aí, os sobreviventes, metade da turma. Estou com um problema de ruído aqui, que afeta bastante, eu fico bastante... Ainda bem que eu estou com esse... Só um segundo. Tem alguns ruídos que eu não consigo lidar, né? Então, no final da aula, eu escutei essa serra. Tem alguns ruídos. Serra de carro, por exemplo, aqueles que começa a apitar o alarme do carro. Ruídos, por exemplo, da minha máquina mesmo, tem alguns RPMs dela que eu até não uso, porque me desorganizam. E eu sempre percebi isso, né, na minha vida. Então, eu percebi que tinha algumas coisas que são difíceis para mim. E, por exemplo, hoje eu paro, né? E esse microfone é legal, esse sisteminha que quando eu tô aqui, ó, eu faço isso, eu simplesmente paro de falar, né? E também não escuto o meio, porque se eu estiver dando aula aqui e tiver um barulho aqui, alguma coisa, eu clico aqui, ele tem um sistema de cancelamento que ele realmente cancela o som da minha casa. Então eu fico no silêncio. Para mim é muito bom e facilita essa comunicação. Quando eu dava aula, muitas aulas, e sempre desde o ano de 2005, eu sou professor, né? Então, quando eu dava aula, eu tinha muitas crises e não entendia por que eu tinha essas crises. Coisa, né? Não era uma coisa de saúde mental, não era um não via vozes, não via coisas, então acho que não sou esquizofrênico. Ah, mas eu não desanimo, não tem, não era uma crise de depressão no Sivaldo. Mas também não era uma... O que era essa crise que eu fico mal quando, por exemplo, eu fico muito cansado quando eu ia num evento, por exemplo, num congresso, e encontrei o Lucivaldo. O Lucivaldo também que gosta de... ele tem um tempo de validade também com o público, né, Lucivaldo? Estou errado? é Ele, por aí, é ele é por bem aí. sociável, mas uma vez eu fui num congresso, quando eu conheci Congresso de Terapia Ocupacional na cidade que a Nise nasceu, lá em Maceió. Maceió, E a Maceió. gente fugia do público, a gente ia conversar em cima, como chama, na cobertura, No onde não, terraço do hotel. onde não tinha gente, porque a gente não aguentava ficar lá, onde todo mundo adora ficar naquela conversa, aquele coffee break, aquela coisa. Eu acho que em menor grau o meu amigo Lu, ele também não tem essa coisa da... a gente tem níveis, né? Que a gente consegue... Isso depende das pessoas. Mas o meu era maior. E depois disso, se eu continuasse conversando com as pessoas, eu ia para o quarto e ia ter uma crise. E essa crise, o que é? Eu começava a ficar ansioso, de repente, se o barulho fosse muito forte ou alguém, daí, quando eu estou em crise, eu não consigo ter contato social. Se alguém chegasse perto com algum tipo de demanda, ela aumentava, eu acabava me batendo. Para, mas que coisa, tem um homem se batendo, porque desde criança meu pai brincava comigo de mão mole, assim, para eu ver se eu parava de me bater, ou às vezes eu ficava ansioso. Ontem mesmo aconteceu uma coisa aqui comigo. Eu não cheguei a ter crise, mas eu estou gostando muito de cozinhar, né? Estava fazendo meu pão, mas eu fiz uma burrice mesmo. Parece que eu não sei nada de física. Eu acabei de fazer um negócio de vidro, porque eu estava sem vasilha para fazer pão, fiz uma travessa de vidro. Acabou, daí eu acabei, falei assim, deixa eu
Aí preciso pôr água nela, só que estava muito frio e a água estava muito gelada e a coisa estava muito quente. Todo mundo sabe que não deve fazer isso. Eu fiz, joguei um pouquinho de água lá, explodiu. Só que eu levei um susto tão grande que na hora eu fiz assim e me machuquei aqui, ó. Se vocês verem, não dá para ver muito, mas eu me machuquei aqui na hora e eu achei que o vidro tinha entrado porque tudo fica maior, fica ampliado as partes sensoriais. Então esse pessoal ligaram 3 vezes só a serra. Para mim já é pior do que dar 6 horas de aula. Ainda acho que eu vou ter que mudar para o sítio, né? Para um lugar controlado. E olha que a galinha não tenha, não tem esses hertz aí que tem essa serra, né? Então, Lorene, o que aconteceu? Eu não sabia o que era isso. Eu tinha essas crises, eu ficava mal. Lucivaldo, só não deixa vazio aí o som quando eu parar aqui. Me desculpa, mas eu estou explicando tem agora uma furadeira e uma serra. Não é normal acontecer isso. Esse lugar normalmente é super calmo e a pessoa tá saindo da reunião porque deve estar aí. Mas só para explicar, eu estava explicando o que acontece comigo. Tudo a gente vira tema de aula. Então, esse barulho que teve aqui, quando tem barulho, se eu tiver... uma época eu estava usando uns abafadores, que é uma tecnologia, esse aqui é sem fio, e ele cancela o barulho para eu poder ir nos lugares. A Ana deve lembrar que quando eu comecei a dar aula para ela, eu usava umas coisas dessas, até no convívio social. Porque para mim sempre foi muito difícil. Quando eu era adolescente, uma neurologista falou: poxa, esse menino é autista. Só que ele é autista e não... Mas ele... daí foi perguntando, falou: não, ele consegue fazer as coisas da escola, ele fala, ele isso. Então não é autista. Porque na época lá que eu era jovem, autista, que se falasse e tivesse o mínimo de capacidade de fazer as coisas do dia a dia, eles descartavam, né? E lá eu fui pesquisar sobre autismo, fazer um monte de coisa, comecei a ver, a internet começou a aparecer, né? Comecei a pesquisar, a ler. E uma vez eu estava conversando, eu fui representar o Brasil na ONU, convidado para falar sobre educação e autismo. Olha só. E eu até sei a quantos RPMs está essa coisa, e o meu problema é esse tal de 1000 RPMs, né? Eu tenho muita dificuldade com qualquer coisa que gira 1000 RPMs, ele produz um som que para mim é aversivo. Mas tudo isso é do espectro autista. Eu estava conversando lá na ONU com uma mulher, com uma das participantes, ela falou: mas você, isso, ela percebeu, observou, você nunca pensou que você é autista? Eu falei para ela: até pensei, mas nunca caiu a minha ficha. Ela falou: mas, pois é, procure um especialista. Ela falou do nome de uma Carla Gelcovati, uma psiquiatra. Ela falou, eu conversei depois quando eu voltei com a Carla falou que só atendia adolescentes e crianças, e ela me indicou para um outro especialista que atendia adultos. Eu fui, depois disso fui, e ele, na primeira sessão, no final da sessão, ele não ia me falar que eu era autista na primeira, porque tem essa coisa do médico fazer 2, 3 sessões, mas eu fiz uma pergunta para ele, que tinha 40 anos. Eu fiz uma pergunta, era mais novo que o Lucivaldo na época. De idade, né? Hoje ele tem mais. Daí o que eu perguntei? Se eu não sou autista, o que eu sou? E ele falou: você é uma pessoa do espectro autista.
Ele falou, vou voltar, ele voltou para o computador, senta, ele fez o laudo e deu o laudo para mim, né, aquilo que mostra, né, e depois até participei por outras circunstâncias. Passei mais 2 médicos que reafirmaram que eu sou uma pessoa do espectro autista e começou a fazer sentido. Poxa, um professor que está lá na sala de aula e escuta um barulho com alguma coisa girando a 1000 RPMs e tem que parar, ou faz assim e não aguenta. Um professor que, porque o ônibus estava muito lotado, já vem numa pré-crise, que tem dificuldades, por exemplo, se tem um coffee break que tem aquele barulho que ressoa, né? Muita gente falando, ele não consegue ficar naquele lugar, tem que procurar lugares. Aquele adolescente que numa festa ele está no cantinho, uma pessoa que volta todo dia da escola, do ensino médio, e tem que deitar no sofá por 2 horas porque não consegue nem se comunicar, né? Tudo isso são dificuldades de uma pessoa do espectro autista que eu vim a descobrir lá com meus 40 anos. Imagina um terapeuta ocupacional que atendeu, Lucivaldo, no seu estágio, pessoas do espectro autista. E, por algum acaso, simplesmente ninguém entendia porque só eu conseguia conversar com os autistas. E até autistas não verbais conversavam comigo. Isso é uma coisa muito engraçada, porque o que acontecia? Para mim, a comunicação não é uma coisa importante falar. Se eu ficar do lado de uma pessoa e a pessoa não falar nada, eu posso ficar meia hora, 1 hora, 1 vida sem falar nada. E quem pode ficar isso? De uma pessoa que não é autista, né? Eu não tinha percebido isso. E como eu fazia isso, eu não demandava as pessoas a que eu estava atendendo, como a Nise falou, o vínculo está feito. Eu não demandava, a Nise também não demandava os pacientes, isso pode ser uma caso de uma esquizofrênica, eu também tive uma pessoa com esquizofrenia, mas eu sempre tive muita facilidade, não entendia por quê. E essa facilidade vem dessa questão de eu perceber as microexpressões, de eu me comunicar de um outro jeito, porque eu demorei bastante a falar, Lucivaldo. Eu também vim falar depois dos 4 anos de idade, e a minha comunicação com o mundo era observar, né? Observar as microexpressões, perceber como que as pessoas estavam, se estava bravo, não, se o pai estava bravo, não estava. Então, tudo isso foi propício para essa profissão de terapia ocupacional. Eu acho que a terapia ocupacional pode receber muitos outros alunos com autismo, a não ser comum, mas as mulheres, vocês sabiam que os autistas homens ainda conseguem ser diagnosticados adultos, mas as mulheres, pela lógica, pela etiologia, pelo como funciona, talvez tenha até meio a meio, metade dos autistas sejam homens, metade mulheres. E as mulheres, o que acontece é que, como elas conseguem mimetizar, né, comportamentos, desenvolver mais nessa parte social, diagnosticar uma mulher com autismo é muito difícil, Lucivaldo. Então, dentro do curso de terapia ocupacional, a gente deve ter muitas mulheres autistas que passam por nós desapercebidos, né? Eu acho que o diagnóstico não é importante, assim, se for pensar, mas é importante para você entender por que uma pessoa se bate na cara, por que uma pessoa tem crise, por que uma pessoa não aguenta o convívio social, né? Tem dificuldade. Então, o autismo facilita as coisas. Depois do diagnóstico, as coisas começaram a ter sentido. Aquilo que era só um ser esquisito, que conseguiu muito bem ser aceito como terapeuta ocupacional no curso pelas estudantes, fui muito bem recebido, nunca tive uma pressão, uma dificuldade, muito bem recebido para trabalhar em algumas áreas, mas que quando foi ser terapeuta ocupacional num grupo de professores terapeutas ocupacionais, não foi aceito
pelas suas diferenças e teve que ser realocado, né? E eu não tenho nenhum problema para as terapeutas ocupacionais que na época não souberam lidar, eu também não sabia que eu era autista, eu dificultei, né, o jeito de lidar com o ser humano. E lá eles não conseguiram lidar, eu não consegui lidar com aquela pressão, porque é muito social, é um departamento de terapia ocupacional, é muito social, as reuniões, é muito intenso a troca social. E para um autista isso é muito difícil. Então, atender, até dei conta, ser aluno, dei conta, ser professor, isso até era o meu limite, era difícil para mim, numa classe de aula, né, com muitas mulheres e alguns homens às vezes, mas a aula era bem difícil porque é intenso a troca social. Foi muito mais fácil quando eu mudei, né, depois de algumas dificuldades de convívio na terapia ocupacional, eu fui para a parte de computação. Lá, muitas pessoas também têm dificuldade de convívio social, foi mais fácil para mim, mas também teve algumas dificuldades, né, que hoje eu vejo, por exemplo, eu não tenho um cargo como esse que o Lucivaldo tem, hoje eu sei que é um limite, eu não poderia trabalhar com isso. Já fui coordenador de um curso de mestrado e doutorado, não deu certo, tive várias dificuldades sociais, e hoje eu vejo por quê, né? Dessas dificuldades e dos meus limites. Então, eu conto para vocês que eu sou um terapeuta ocupacional. Vocês já conheceram algum terapeuta ocupacional autista? Então, eu sou. Então, isso facilita o quê? Eu tenho o estudo sobre o assunto e tenho também a vivência. Então, eu consigo descrever uma crise e consigo observar algumas coisas que as pessoas não observam. Então, uma coisa que eu acho que a inteligência artificial ou a inteligência humana pode chegar a fazer. Alguém tem um grupo no WhatsApp e perguntar para mim uma coisa bem simples, Lucivaldo. Meu filho, o Ben, tem 2 para 3 anos e ele bate a cabeça todos os dias. E ele vai ser encaminhado para uma escola agora, quando fizer 4, que ele vai ter que entrar na escola. E ele estava nos Estados Unidos, em New Jersey. E vai ter que usar um capacete e vai para a escola dos mais graves. É aquela escola que você não sai, né, se você entrar. É uma escola que tem mesmo num país um país desenvolvido, não sei o que, ele tem aquela barreira, vai, mas não volta. A mãe, imagine como estava o coração da mãe. E se ele não parar de bater a cabeça, ele vai para essa escola. Se ele parar, ele pode ir para uma escola normal. A mãe, acreditando que ele podia ir para uma escola normal, falou, mas o que você acha que pode ser o problema? Eu não deu 3 segundos, eu falei. Ela mandou um áudio e eu escutei a voz dela. E a voz dela tinha esse agudo da serra. Eu falei, meu Deus do céu, esse menino não está aguentando a voz da mãe. E eu perguntei, e o irmão dele chora? Quando ele bate a cabeça na parede, o irmão chora. Eu falei, olha, o irmão mais velho chora agudo, a mãe agudo. É um problema sensorial ligado com o agudo. Eu falei, vamos fazer uma coisa? Vamos fazer uma modulação da sua voz, vamos trabalhar diferente, não vamos falar tão alto, e vamos prevenir para o outro menino também não chorar, e vamos modular sons graves na sua casa. Não deu uma semana, o menino não batia mais a cabeça, começou a se desenvolver. Hoje os médicos americanos falam, esse menino... Onde está o autismo desse menino que a gente não acha? Acharam superdotação, mas não estão...
o autismo meio que desapareceu. Isso não foi um caso só, tem vários, do que de eu conseguir fazer um raciocínio clínico. Um raciocínio clínico para mim é muito difícil. Eu tenho que falar disso porque senão eu não fizer isso aqui, eu vou entrar em crise de noite. Eu não quero. Então eu tenho que. O único jeito para mim é não ter o estímulo. É realmente me proteger. E realmente o problema é que tem apartamentos novos aqui que as pessoas vão fazer mudança. Deve ter alguém fazendo a mudança no apartamento de cima, que estava um céu aqui nesse lugar, estava sem barulho nenhum. Então, o que eu estou passando para vocês é o raciocínio clínico. O raciocínio clínico, eu tenho um lugar privilegiado nesse raciocínio clínico com o autismo correto, mesmo eu não exercendo a profissão de terapia ocupacional, esse tipo de raciocínio. É muito interessante, vou deixar aqui, que eu acho que o meu coração, o que acontece? A gente até desenvolveu uma pulseira, a ideia com esse conhecimento, que é o meu coração, ele bate mais rápido, tem alguns padrões que ele acelera. Se eu medir a minha temperatura aumenta quando tem esses estímulos aversivos. A condutância da minha pele, ela tem um pico grande quando vem primeiro esses estímulos, quando ele começa. Então, é bem interessante que o meu pelo está arrepiado. E isso mostra que se eu estivesse medindo a minha condutância, ele estaria acima da média que ele tem. Então, significa o quê? Se a gente colocar aqui vou colocar até para vocês um exemplo aqui de inteligência de computação, né, simbólica. Se eu estou abrindo aqui, daqui a pouquinho eu vou fazer. Esse aqui. Se eu... vou pôr minha tela, tá? Pessoal, se eu... Vamos ver se eu consigo um guia. O guia não. Ele não abre o guia. Então, ele vai ter que abrir, acho que a tela inteira. A tela inteira. Eu vou explicar o que acontece, tá? Vou ter que pôr a minha tela inteira. Vocês vão ver o Lucivaldo aí, ó. Olha o Lucivaldo aí. É o que eu vejo. E eu vou colocar aqui esse aqui. Tá? Pessoal, vocês estão vendo aqui a minha tela? Isso aqui é um programa matemático, né, e de computação simbólica, é uma linguagem como o Python, é como uma linguagem orientada a objeto, mas na verdade é uma linguagem híbrida, que ela trabalha tanto na linguagem de máquina. Vocês sabiam que o Python também não é só orientado a objeto, ele é uma linguagem híbrida. Você sabia disso, Ana? Ana? Sim, sabia. É bem básico, né? Mas, sim. E é isso que é rico, porque ele consegue ser, ao mesmo tempo, rápido, ter uma efetividade por chegar na linguagem lá do computador e manipular uma função como essa, né? Essa função aqui, ela está dando uma função de conceito emocional, né? E eu estou pedindo o conceito emocional de emoção, e ele está pegando uma média, ele tem lá uma base de dados com 10 mil cortes de cérebro funcionando com conceitos emocionais, e quando você coloca, ele faz uma média desses conceitos e dá uma saída, correto, Ana? Você está vendo aqui, ó? Então, as áreas que mais se ligam na emoção. Então, a gente tem um cérebro cortado como
na parte de cima, o topo, depois um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Vocês estão vendo até chegar aqui na base. Vocês estão vendo aqui, ó. Então, aqui, mais ou menos no meio, aqui quando chega no meio, a gente vê onde mais tem atividade no conceito emoção. Onde é isso, Ana? Essas duas partinhas aqui redondinhas. Sabe o que é, Ana? Aonde exatamente está fugindo o nome, mas é o sistema... Amígdala. Amígdala, isso. É a amígdala. Olha, então aqui a gente descobriu que a emoção, a área cerebral mais ligada com a emoção é a amígdala. E, Ana, quando eu escuto esse barulho aí, por algum acaso do destino, é a minha amígdala que no autista, ele tem uma hiperatividade nessa área da amígdala, ligado com o sensorial. Que interessante, né? Ó, aqui a gente está vendo a atividade maior, é o que eu falei, a gente está com dados aqui. E aqui a gente está fazendo uma função para a gente ver o conceito de emoção com outros views, né? Com um view do cérebro. Olha só que um cérebro visto de frente, Ana. Eu acho... É assim, de frente. É de frente. Olhando... Então a gente tem o low, olha só, várias atividades. Então a gente está vendo essas coisinhas azuis aqui, ó. Então a gente está vendo a amígdala está lá dentro, né? Bem no meinho aqui, ó, a ligação de uma parte com outra do cérebro. E a gente tem aqui, ó, várias coisas aqui que vão dificultar, a emoção vai atuar na parte da cognição, porque ela está tendo uma atividade muito grande aqui, né? Tudo isso, pessoal, a gente está dando função computacional. Eu só não estou fazendo essa função agora, em tempo... Interessante, que tem máquinas de furadeiras que não tem essa rotação aí deles, que não me pegam desse jeito, mas essa... Então, aqui a gente está dando funções, aqui, ó, entidade, propriedade, região, para ver. Então, ele consegue fazer isso aqui, chama uma computação simbólica, né, Ana? A gente consegue, em linguagem computacional, descrever coisas do mundo real, né? Então, aqui a gente tem como funciona a amígdala, ó. Vocês estão vendo a amígdala aqui? Né, a amígdala, olha só que interessante. E aqui, não vou pular aqui, eu tentei fazer várias coisas aqui. Aqui é como que é a anatomia da amígdala, olha como que ela é. Essa aqui é a direita e essa aqui é a esquerda. Então, a gente aprendeu bastante. Se a gente plotar aqui a função da amígdala ligada com, vamos ver o que tem aqui, com a área cortical, né, e a área anatômica. Quando ela faz a ligação, que funções que saem, é bem legal que esse banco de dados pega ótimos bancos de dados e ele coloca aqui, ó, a defesa a agressões, emoção, motivação extrínseca, e olha a emoção principal, medo, né? Daí tem as partes, amidalóide núcleo, o trato olfatório, daí a gente vai ter várias outras partes, hipocampo, que se ligam a essa parte, né? Daqui eu tentei fazer uma coisa, eu não consegui, que era saber quais tipos de receptores que estão ligados com a amígdala, né? E isso tem que fazer uma pesquisa melhor. O banco de dados deles não tá bom para esse tipo de coisa. E aqui eu fiz, acho que a mesma coisa. E daí eu peguei essas estruturas e montei como se fosse uma rede, Ana. E nessa rede tá como que a gente baseia toda essa nossa pesquisa na UFRJ com redes neurais. Aqui tem aplicado uma teoria que para montar isso aqui, a gente usou uma teoria de redes neurais, né, reais. E
Olha como a amígdala é central em todas as estruturas da emoção. Olha, todas estão ligando com a amígdala. É muito incrível isso aqui, né? Ela vai para o córtex pré-frontal. Então, a atividade, quando eu tenho uma emoção, ou eu tenho uma crise no autismo, ou qualquer coisa aí, eu tenho uma coisa na amígdala e vai para o pré-frontal. O que acontece nessa hiperexcitação da amígdala aí na crise? Essas atividades, elas não são atividades funcionais. Então, dificultam coisas, por exemplo, o andar. Por quê que dificultam o andar, Ana? Porque, olha só, toda essa rede vem para o cordão da espinha, né? Que vai ligar aos músculos, que vai ligar ao todo o corpo, né? Então, é interessante a gente ver essa... Ó, vai para o córtex motor. Ela manda informação para o córtex motor. Então, como ela manda muita informação para o córtex motor, a gente percebe que é uma questão motora, vai atrapalhar. A localização também, memória, localização, hipotálamo aqui, ó, também vai ser acordado. É como se a gente tivesse, Lucivaldo, é uma coisa que eu não acredito ainda, tem algumas coisas, não está bem descrito ainda na medicina, ainda ninguém descreveu essas crises do autismo, né? Porque ela vem aqui, ó, ela vem para o hipotálamo, é como se tivesse alguma coisa parecida com a epilepsia só que atinge outras áreas, né, do cérebro, e ela é muito localizada. É como se fosse uma epilepsia, mas é uma crise localizada. Então, você perde parte do controle do cérebro, mas não todo. Você continua tendo consciência de você diferente do grande mal da epilepsia, mas você perde o seu senso de locomoção, o seu senso de localização. Então, é muito interessante isso, Ana, porque, na verdade, aqui é computação mesmo, de banco de dados, de circuitaria, de como isso funciona, né? Então, eu tentei aqui fazer um negócio que não deu certo, Ana, que é plotar as partes, né, o cérebro aqui, o coração, como que funciona aí a inervação, só que quando eu coloco ao próximo passo, que seria a pele, ele plota uma pessoa, daí você não consegue ver as coisas por dentro. Então eu tentei fazer essa visualização de dados do que acontece, dessa teoria aqui, né? Então, é bem interessante isso daí. Eu vou voltar aqui para a minha apresentação. Vou parar a apresentação, tá? E eu fiz agora mostrando mais ou menos o que acontece numa crise do autismo, usando computação, né? E agora eu vou mostrar para vocês da inteligência artificial. A gente fala muito de carros, aí eu vou colocar uma outra aqui, Ana, só para mostrar uma coisa de inteligência artificial. Acho que você já viu isso aqui, a tela inteira. Para dar certo tem que ir a tela inteira. Share. 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 Pessoal, aqui eu tenho uma rede neural, que, na verdade, é uma das coisas de inteligência artificial. A gente tem um modelo aqui de dados de cidade, é uma coisa treinada. Eu dou um enter, não vou dar um enter aqui, porque esse sisteminha ele funciona com a minha placa de vídeo, depois eu explico por quê. E daí o que acontece? Quando eu clico aqui, eu estou usando a placa de vídeo para transmitir vídeo para vocês, dá um bug no meu sistema que ele demora muito. Então, eu tenho uma foto aqui de uma cidade, vocês estão vendo? Assim é como o carro da Tesla enxerga o mundo. Olha só, ele tem uma câmera que ele segmenta objetos.
e ele consegue descobrir, ó, isso é ônibus, ele consegue, isso é sinal de trânsito, isso é placa de trânsito, isso é o chão, isso são pessoas atravessando. Imagine o uso dessa tecnologia, por exemplo, para reconhecer objetos no treino de AVD, Lucivaldo. Entra aí para falar um pouquinho com a gente. Você não acha que pode... Isso daí é promissor, a gente pode pensar em alguma coisa para treino de AVD? Eu estou falando muito, eu vou passar a bola para a professora Ana Cláudia Martins, que trabalha com reabilitação física lá no nosso centro de reabilitação. Fala aí, Ana Cláudia. Seu áudio está desligado. Sim, é possível. Agora, como, né, a gente vai fazer isso? Porque a gente não tem, lá na unidade, a gente não tem ainda essa capacidade de como, né, transformar o que a gente tem, né, para isso que você está falando. Por exemplo, então, assim, uma pessoa que teve AVC. Tá. E que ela precisa fazer, ao mesmo tempo, nomear e fazer atividade motora. Imagine se o computador enxerga que isso é um copo. E daí ele levanta e o computador fala copo. E seria duas funções aí, né? Ele ia ativar tanto a parte motora como a mental. Faria com que ela também, né, essa rede neural dela, ela poderia até facilitar para que posteriormente ela conseguisse fazer. Porque o que acontece é uma das coisas que o Miguel Nicoleles e outros que trabalham com robótica e aqueles robôs que fazem a pessoa locomover, percebem que o próprio treino trabalha com a neuroplasticidade e leva a pessoa a ter uma melhora. Uma melhora, exatamente. Isso com certeza é possível. Falta a gente ter essa habilidade, né, de utilizar essa tecnologia que a gente ainda não tem dentro da universidade. Mas, de repente, no curso de computação pode ter. Exatamente. Eu acho que tem que unir aí, eu acho que não é só, né, a terapia ocupacional, a gente tem que unir também com outras ciências, né? A gente tem que ter aulas mais interdisciplinares, né? Exatamente, Ana, conta a turma que a gente deu aula agora, como foi? Assim, mapas estão se tornando muito mais interdisciplinar do que antes, que era só voltando para a matemática, né? Mas cada um acaba dando uma ideia diferente, mas voltada para a sua área, né? Então, tem 2 núcleos, mais ou menos, né? Tem o povo da farmácia e o povo da matemática. E tem alguns cursos separados, né? Na engenharia, na biofísica, tem geografia e por aí vai. E se unir tudo aquilo ali, dá para sair tanto, tem no design também, dá para sair cada coisa maravilhosa, porque precisa unir esses campos, né? Eu acho que a faculdade tem disso. Cada um no seu instituto, cada um na sua sala, assim, né? Até mesmo dentro do instituto, ou dentro... Ana, a gente podia, quem sabe o Lucivaldo consegue que a nossa disciplina de mapas possa valer como optativa aí para terapia ocupacional e tenha 2, 3 alunos do Pará na nossa aula, né, Ana? O que você acha? Seria ótimo, né, também aqui para a gente. Sim, com certeza. Eu acho que seria o início, por exemplo, a gente precisa desse treino, precisa visualizar o que as pessoas estão fazendo com isso, para a gente trazer para o nosso laboratório. Né? O que lá na AVD a gente trabalha sozinha, entendeu? Agora que a gente está introduzindo, por exemplo, eu estou fazendo um trabalho conjuntamente, né, no laboratório de AVD, com a técnica que trabalha lá, e um aluno, né, ele está confeccionando, né, um dispositivo para paciente, uma adaptação, e a gente está fazendo treino conjunto,
né, que deveria ser feito. Por quê? Porque para a gente entender, não só confeccionar o objeto, entregar o objeto para a pessoa, porque a gente tem que ver todo um contexto dela, né? Então, esse contexto é importante. A gente tem que atingir o que a gente quer, o ser humano, né? Muitas coisas nós percebemos, né, nesse treinamento, até a mudança de comportamento, entendeu, da paciente. Quando o dispositivo e o treino foi realizado, né, a satisfação dela, a alegria dela, a expressão facial dela era outra. Então, a gente está trazendo, fazer esse treino, né, Imagina conjuntamente. se a gente conseguir ter leitura de emoções e saber se ela gostou ou não gostou. Aquele paciente que não perdeu por um AVC, por exemplo, de Goto lá, que ela acontece, pega várias áreas do cérebro, ela perde a capacidade de se comunicar por palavras. Então, eu vejo a robótica, a inteligência artificial e essa área específica de AVD da terapia ocupacional muito importante aí. Imagine se você consegue desenvolver um aplicativo no celular que a pessoa consiga treinar em casa. Porque é justamente isso. É treino. O treino, ele não pode ser feito somente, a gente tem que treinar e visualizar, né? E a partir daí a gente tem que ver as dificuldades, né, que aquele paciente está tendo ali e tentar encontrar meios que facilitem para que ela realize da melhor forma possível. Isso é visão computacional, é o mesmo problema do carro da Tesla, que ele tem que passar, ele tem que observar quais são os problemas, quem está atravessando a rua, você está vendo como que aquele membro se move, se ele está tendo qual que é o ângulo, se ele tem uma boa mobilidade ou não, se ele tá num crescente de uma melhora ou não, qual que é o prognóstico, essas coisas, tudo na verdade, é muito parecido. E é uma área que tem um forte potencial de uso de soluções de inteligência artificial, né? Não que as outras áreas não tenham, mas essa área da terapia ocupacional, ela precisa muito de tecnologia para realmente funcionar, que desenvolva tecnologia barata, que a pessoa possa levar para casa e o terapeuta ocupacional possa supervisionar um sistema que atinja mais pessoas, né, Ana? O som está desligado. Seu som. Seria ótimo isso para a gente. Quem sabe a gente não consiga fazer isso, um intercâmbio com vocês, né? Vamos para fazer, que a quem gente sabe possa... aí. Na nossa disciplina, a gente não consegue fazer, mas quem sabe tem um estudante que gosta de uma coisa, que junta com o outro e consegue dar um match, né, e fazer alguma coisa, né? E porque o que eu descobri aí trabalhando com a Ana Beatriz, é que a Ana Beatriz, ela não é da área de computação, mas ela está estudando computação hoje. Por quê? Porque para a área dela de saúde, ela está precisando da programação. E quem sabe a gente pode pôr, Lucivaldo, no futuro, as noções de computação, de programação e de uso de tecnologia como uma área transversal na terapia ocupacional. Eu acho que pode valorizar muito esse profissional do futuro. Bárbara, pode falar. Então, vocês estão falando dessa disciplina, e aí eu queria saber se existe algum jeito da gente assistir, não sobre ser matriculado, mas se essas aulas elas ficam disponíveis. Essas aulas são disponíveis no nosso canal do YouTube. Você pega agora aí, youtube.com/espaço Alexandria, tudo junto. Eu vou escrever aqui. Eu acho que é isso. A Ana fala se está certo. youtube.com/espaço A Ana já pôs, ó. A Ana colocou aqui. Vocês entram lá, tem uma área lá que é aulas abertas, né? Mapas. E vocês vão uma playlist. Eu tenho que melhorar porque tem algumas aulas que estão soltas lá,
a gente tem que entrar lá, Ana, e catar essas aulas e colocar na playlist. A aula de hoje mesmo tá aberta, a aula de semana que vem. Esse semestre, eu convido os alunos da terapia ocupacional a participar, porque a gente vai trabalhar com empreendedorismo e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E a ideia é criar alguma coisa. Quanto mais pessoas tiverem de áreas diferentes, vai facilitar. Toda terça-feira, da 1 às 3 horas. Na terça-feira, igual hoje, da 1 às 3 horas. Vocês podem entrar no Jitsi, vou pôr o convite aqui do Jitsi. Ana, põe o convite do Jitsi para eles aqui. Pode pôr lá no grupo também, né? E vocês são convidados mesmo para participar. Jitsi é uma outra plataforma como esse do Meet, só que lá a gente consegue transmitir ao vivo no YouTube. Vocês vão entrar todas as terças-feiras, da 1 às 3 horas, aí no que está falando aí no link. Pessoal, então, o que acontece? Bárbara, você vai ser muito bem-vinda. E, pessoal, agora a gente vai passar para a segunda parte da nossa aula de hoje, dessa parte da tarde, que é a apresentação da Ana sobre a pesquisa dela na área de saúde, um pouco das coisas que ela fez, o que ela preparou aí. Porque eu acho muito interessante que os estudantes façam esse intercâmbio, né? O professor Luiz Bevilacqua, ele trabalha com a gente essa ideia de fazer toda terça, fazer esse intercâmbio, e será excelente a gente ter um intercâmbio com o pessoal aí de Ribeirão Preto, Belém do Pará e outros lugares mais. Ana, você tem alguma coisa aí para mostrar para a gente? Eu separei aqui nos meus 200 e tantos slides. Eu separei 30, tá? Fiquem tranquilos. Tudo bem, pessoal? Vamos assistir essa defesa de doutorado aqui, 30 doutorado, porque ela nem, acho que a gente não fez nem iniciação científica, como chama? Essa que dá carimbo, que dá as coisas. Mas a produção da Ana é alguma coisa que eu nunca vi nem no doutorado, mas tudo bem, vamos lá. Incrível isso, né? Bom. Compartilhando. Aqui. Bom, eu reuni umas coisas, tem muito mais coisa lá, mas eu reuni um pouquinho. Tá, então eu resolvi falar um pouco, não sei o tanto que vocês estudaram fisiologia, né? Mas estudaram muita fisiologia, viu, Ana? O curso de TO é pesado. É pesado em fisiologia, mas tem que lembrar, né? Alguém que esteja num período no início, né? Enfim, temos o nosso olho, e então a luz acaba entrando na retina, nada misterioso, né? Passando pelo cristalino, pela córnea, por aí vai. Aqui temos as camadas da retina, né? Que a luz, deixa eu só pegar o pointer, porque ela ficou balançando que nem louca. A luz vai chegando por aqui e vai ser traduzida aqui nos cones e bastionete e as outras células. Além disso, né, além de tantos slides, eu que fiz a maioria das imagens. Talvez eu goste um pouquinho de desenhar, só talvez. Então, a gente tem os 3 tipos de visão, né? A visão escotópica, a mesópica e a fotópica, né? A escotópica é em situação de baixa luminosidade, que predominantemente os bastonetes e as rodopsinas, né? As moléculas que estão dentro de bastonete. A mesópica é uma iluminação média, né? E tem ativação tanto dos cones quanto dos bastonetes. E a visão fotópica, que tem a ativação dos cones e das fotopsinas, né, que são 3. 3 com comprimentos de ondas diferentes, né? Bom, entrando agora no processamento visual, né?
Eu até colocaria uma segunda coisa aqui, não colocaria reflexos visoposturais, eu colocaria reflexos visuais e posturais, que tem uma diferença aí, né? Mas, enfim, esse slide é meio velhinho. Então, a gente não só vê, né? A gente tem essas questões dos reflexos para andar, esse tipo de coisa. E o nosso ciclo circadiano, né? O sono vigília e por aí vai. Né? Então, saindo do olho, as fibras acabam se cruzando, né? Ficando o que está mais para o lado esquerdo se cruza aqui no quiasma, entra no corpo geniculado lateral, para ir para o córtex visual e vice-versa. Né? E aí entramos na parte mais importante para entender a síndrome de Irlen. O sistema visual humano tem 3 sistemas paralelos. Os 2 são mais importantes, né? O parvo celular e o magno celular. Né? O parvo celular são células um pouco menores, né? São as células ganglionares beta, e tem baixa sensibilidade temporal, latência prolongada, ligado à visão de cores, detalhes, e ela é mais lenta. Enquanto a magnocelular, ela tem uma latência curta, alta sensibilidade temporal, com as células grandes, né? E que implica na visão de contraste, movimento, por aí vai. Então, a leitura, ela depende principalmente do sistema magnocelular, né? Que é para seguir a linha reta e que reconheça as letras, né? E é graças ao sistema magnocelular que adquirimos habilidades ortográficas. E tem o cone celular, né? Que tem muito mais informação do que aqui, né? Como eu disse, o slide é um pouco mais velho, mas já tem bastante pesquisa dentro da via cone celular, mas ela acaba sendo principalmente, né, para a percepção de cores secundária, principalmente ligada ao ciclo circadiano, né, aquela questão de claro escuro, luz azul, luz amarela. Aqui é o clássico, né, explicando um pouco da magnocelular e parvocelular e as camadas, né? Então, temos 6 camadas, as 2 de baixo são responsáveis pela via magnocelular, e a via magnocelular, né, é muito mais responsável pelo movimento, pela forma e pela questão de profundidade, enquanto a parvo é um pouco mais ligada à cor. Além do movimento e forma também, mas é muito mais ligada à cor. Bom, algumas palavra. Uma definição, algumas definições que eu vou falar mais para frente, né? Que fixações são pequenas paradas que o olho dá para a gente poder enxergar, né? Então, ele não fica 100% parado nem 100% se movendo. Então, quando ele está parado, é uma fixação. E quando ele está se movendo, ele está fazendo um movimento sacádico. Né? E é isso que o eye tracking pega, né, Ana? Isso. O eye tracking é exatamente essas 2 informações, né? Exatamente. Então, no momento que ele está fixado, é uma fixação, e quando ele muda, né, para um outro ponto, ele faz um movimento sacádico. Então, entrando agora um pouco na síndrome de Irlen, é um transtorno neurológico que afeta a adaptação à luz, que causa um desequilíbrio no processo neurovisual. Tá? Então, acontece alguma coisa entre o olho, né, a retina, e o cérebro, porque no olho, nenhum oftalmologista pode fazer o exame que quiser. Isso eu falo por experiência própria. Pode fazer todos os exames do mundo, o oftalmologista não vai achar a bendita da síndrome de Irlen, né? Então, não um oftalmologista que foca no olho, né? Tem alguns oftalmologistas que focam nessa via entre o olho e o cérebro. Mas tem nada fisicamente errado no olho.
né? E, então, nisso, a leitura e a habilidade cognitiva é prejudicada, e ela é um pouco diferente da dislexia, né? Que a dislexia, a vista, né? Na hora da dislexia, esse caminho é certinho, né? E o problema da dislexia é no próprio cérebro, né? Algumas ligações no cérebro e não no caminho. Tá, então temos aqui as principais queixas da síndrome de Irlen, SI para os mais íntimos, né? Que é fotossensibilidade, demais. Nossa, demais. O Zé estava falando, agora pegando o que ele falou no início, de chegar da escola e ficar 2 horas sentado, é exatamente a mesma coisa, só que ligado à luz. Então, eu não conseguia chegar da escola e fazer alguma coisa. Eu tinha que ficar 2 horas sentada, ou vendo TV, ou deitada no sofá, porque eu não conseguia fazer nada com enxaqueca forte. Tem algumas distorções, né, de embaçamento, de letras de movimento, espaçamento irregular na leitura, fadiga e lentidão, né, na leitura, e irritabilidade sobre luz forte, não só do sol, mas luz de uma maneira geral, e luz colorida, principalmente. Eu simplesmente não tolero luz vermelha, e nem luz muito azul, aquelas que são tipo LED mesmo, não gosto. E tem uma questão do déficit de percepção de profundidade. Essas 5 primeiras são geralmente as queixas que as pessoas chegam. A maioria das vezes é de distorções em leitura, letra que se mexe, por aí vai. Né? Na parte mais clínica, né, que não dá para perceber a pessoa mesmo, tem uma baixa sensibilidade ao contraste e tem um campo de visão muito restrito. Então, se chegasse alguém na minha direita, sem entrar no meu campo de visão, eu não enxergava a pessoa. Sem enxergar mesmo. Aqui tem uns sintomas, então também tem problema em objeto em movimento, tem náusea, tem muita náusea, muita tontura e dor no estômago. A ler nem tanto, né? Acho que quando tá, né, nem só lendo, né? Na vida, assim, né? Então, quando sai muito na rua, tá muito sol, tá muito claro, quando tem muita luz na sala também. Então, dificuldade em copiar do quadro, dificuldade em esportes, andar de carro, esbarrões e quedas constantes, tanto por causa da dificuldade de ver 3D, né? A instabilidade postural, restrição do foco, ressecamento ocular, muito comum, lentidão, baixa compreensão, dificuldade de manutenção do foco. Aqui tem mais alguns, né? Redução do alcance focal, estresse e esforço a realizar a leitura. Tem algum problema de atenção, mas não chega a ser diagnosticado como TDA, né, ou TDAH, mas tem alguma questão na atenção. Baixa concentração, né, por causa da atenção. Dor de cabeça, sonolência, dificuldade em dirigir à noite, ansiedade, né, tanto por isso tudo, a luz incomoda demais. Percepção de profundidade, lacrimejamento, ardência ocular. Querem diagnosticar um Irlen, com certeza. Se você está numa sala, se a pessoa está esfregando, coçando o olho e olhando para o texto, para alguma coisa que está escrita na mesa, fazendo um movimento como se quisesse fazer sombra no papel, provavelmente é Irlen. Então, tem dificuldade de notas musicais, percepção de distorções visuais, inversão de letras e palavras, nem tanto, isso aqui é muito pouco comum. E dificuldade de manter na linha ao escrever, no caso, sem a pauta, porque com a pauta não tem tanto isso. Tratamento, né? Vamos
que tem uma parte muito polêmica no meio, né? Temos a Ellen Irlen, que descobriu a síndrome, e temos o Wilkins, né? Então, a Erlen faz o tratamento dela no centro dela lá nos Estados Unidos, e o Wilkins faz o tratamento dele no centro dele lá em Londres, né? Então, pode variar um pouco o tratamento. Mas, basicamente, é por uma lente colorida, né, que ela é individual, então ela é uma combinação de cores, de uma maneira a filtrar o comprimento de onda que é sensível, né, e como ele é muito individual, não tem laboratório para fazer, no Brasil não tem nenhum, geralmente, né, quando é aqui no Brasil, eles mandam lá para os Estados Unidos a lente, eles fazem a lente, volta para cá para poder entregar para a pessoa, então é uma coisa extremamente cara. E tem o overlay, que é um método que é bom e que não é tão caro, né, que minimiza o desconforto visual, né, e facilita para reconhecer letras e números, aumentar a velocidade de leitura, reduzir a frequência e duração das fixações e regressões, né, quando retorna no texto para ver o que leu, e torna a leitura mais eficiente. Né, que um dado, né, que de 2 a 22% aumentam 10% ou mais na leitura com a Lumia, né, o overlay. E o overlay ele tem um lado brilhante, né, que mantém a claridade do papel, né, ele reflete a luz, e um lado fosco, que acaba diminuindo os reflexos e a luminosidade do texto em 47%. Por que 47% também não sei, sempre fico me perguntando com esses números aí, mas é 47%. Os overlays, né, da Irlen, como eu estava falando, são 10, aqui não tem demonstrando 10, mas tem demonstrando 7, 3, isso, 7. Nesse diagrama, né, que é o diagrama CI, né, que tem o violeta a vermelho, né, aqui tem os comprimentos de onda muito pequenininhos, e as combinações podem ser combinadas entre eles, né, então eu posso pegar esse daqui, combinar com esse aqui, e vai dar algum triângulo desses, né, não sei qual triângulo seria nesse caso, mas acaba sendo combinado, né, de 2 em 2, não pode colocar um terceiro. No método do Wilkins, que faz muito mais sentido na minha cabeça, né, de quem é um pouco mais de exatas, o overlay, tem 10 aqui, não tem 10, sei, tá, tem 9. É porque o 10 é o cinza, tem um cinza, e o cinza está centralizado. Mas, enfim. Ele só pode combinar com a mesma cor, né? Exatamente a mesma cor, para diminuir o brilho, ou uma cor vizinha. Então, as combinações desse com esse não pode combinar com esse do outro lado. Né? Então, é uma coisa mais fechada para mim. O simples fato de estar mais organizado assim faz mais sentido, porque isso aqui não está organizado. Né? Uma coisa meio jogada. Mas, enfim. As cores dos overlays, elas são muito parecidas mesmo. Se for olhar no site, esse tipo de coisa, muito parecido. Bom, vamos ver um pouco mais do cérebro, né? Então, antes dos filtros, né? Como a área visual primária está aqui, né? Então, diminuiu muito mais a atividade. E tanto os outros, né? Tem muito mais área visual, mas também tem atividades em outros lugares, né? Então, leitura não é só visual. É basicamente isso, diminuiu bem, tem uma atividade muito grande. Isso aqui é depois de 3 meses usando os óculos, 3 meses. Não, Ana, explica o que aconteceu, o antes e o depois, bem claro, assim, para a gente entender. Então, eu acho que
do jeito mais tranquilo de entender, né, a atividade, né, que está mais pintado de rosa é a atividade cerebral. Então, a pessoa antes, né, antes de usar os filtros e depois de usar os filtros, teve uma diminuição nessa atividade cerebral como um todo, né? Mais no córtex occipital, que seria a área visual, mas no córtex como um todo, né, que aqui teriam outras áreas sendo ativadas para suprir a necessidade da falta desses filtros, né, que seria o ideal, né, que seria... Ana, então é como se tivesse um gasto excessivo de energia no cérebro anteriormente, quando você não tinha o filtro. Você tentava fazer aquela atividade e tinha muito mais áreas sendo ativadas de forma que isso não virava uma atividade funcional, só dificultava a sua leitura, né? E dava uma dor de cabeça extrema. É quase que fosse uma crise, né? É quase como uma crise no autismo. Vocês viram eu aqui escutando barulho e eu tenho que parar, eu tenho que usar isso aqui para não escutar, né? Exatamente. E é parecido com a epilepsia também, né? Consequentemente. Mas em Irlen, assim, a crise mesmo é só uma enxaqueca, só, entre aspas, né? Mas é uma atividade, eu acho que está muito pouco descrito ainda, essas crises, mesmo da epilepsia está mais descrita, mas essas Irlen, autismo, essas outras coisas, a gente ainda valoriza de menos, né, essas crises, e vamos descrever. Queria ver no futuro a ligação, as áreas cerebrais que estão ligando com o Irlen, né? Tem uma coisa no finalzinho também que... Enfim, esse foi porque, como toda coisa, né, toda síndrome, autismo e por aí vai, tem uns grupos. Esse aí eu tirei do Facebook, né, dos grupos do Facebook, em que alguém, eu não lembro, acho que era pela paisagem, não é no Brasil, né, tirou uma foto e resolveu editar do jeito que veria, sem os filtros, né? Então, é do jeito que ela vê, eu não posso dizer que para mim foi igual, eu acho que eu não veria isso aqui meio torto, mas enfim, né? A questão da claridade, a gente já consegue ver muito, né? Alguns desfoques aqui, né, de alguns pontos de luz aparecem, algumas cores que acabam ficando menos saturadas, e por aí vai. Aqui são algumas distorções que, bom, fizeram de acordo com as pessoas falando, né? São algumas, tem outras pessoas que não conseguem descrever muito o que sentem. Então tem desde Star Wars quanto a simples dislexia, que as pessoas chamam de dislexia, né, que é ver as letras simplesmente voando no papel. E tinha esse aqui, rios, e esse aqui eu já cheguei a ver quando eu estava com uma crise de enxaqueca durante a aula. Eu cheguei a ver isso aqui nos slides da aula. Não ajudou muito, continuei com enxaqueca, mas enfim. Ana, eu queria ver igual Star Wars, assim, ai, que ia ser legal, hein? Não ia, não ia. Sei não. Enfim, tem desde mexer, a ficar balançando assim, a borrar, a apagar e a fazer um movimento meio de água, né, do canto. O do halo também aqui embaixo. Bom, aqui temos eu, em 2013. Foi a primeira vez que eu estive fazendo esse teste, né, para usar os filtros. E, assim,
assim, eu sempre lia, assim, numa tranquilidade, tanto que em 2013 eu estava no ensino médio, tá? Então, só fui prestar atenção nesse caso, mas no ensino médio, né, com o aumento das leituras. Mas, basicamente, né, esses números todos, o que vale muito prestar atenção é a compreensão, né, de 70%. Claro que esse level 3 é o máximo que tem lá, né, é considerada a terceira série, né, como se fosse o texto tivesse séries. Eu, primeiro ano com 15 anos, já entendia muito bem o texto. Mas aqui a gente tem um tanto de palavras que eu lia por minuto, né? Basicamente esse teste, né, antes de entrar, eu tenho que ler um texto do concurso, de algumas palavras, eu acho que são 200 palavras, ou 100, é alguma coisa parecida com 200 ou 100 palavras, com um eye tracking, né? Então ele simplesmente capta as minhas fixações e regressões, e pelo número de palavras ele pega essa leitura, né? Quantas palavras por minuto eu leio. Tem a questão de duração da fixação, né? Por minuto, né? Eu acho que é minuto. E tem a dificuldade e quantas linhas eu achei que li, né? Com a questão da regressão, né? Eu acabo lendo muito mais linhas do que o texto realmente tem. Mas, basicamente, o que é mais perceptível, né, é esse grade level aqui, a eficiência da leitura, que eles chamam, né, que está 7,7, ele vai de 1 a 18, né, e o máximo é 18. A quantidade de palavras que eu lia por minuto, que era 214, e esse é o reconhecimento de palavras, né? Que o spam, né, é o reconhecimento da palavra, se eu li a palavra inteira ou não. Né? É isso que ele marca aí. O 1 seria a palavra inteira, ou se eu li a palavra inteira ou uma segunda palavra junta, né? Porque às vezes pode acontecer de ler, sei lá, o ouro, você pode ler tudo junto. Enfim. Aqui tem o normal, vamos botar normal bem entre aspas, né? Que essa tabelinha diz. E aqui temos eu em 2014, um ano depois. Já fui para 333 palavras por minuto, com 1,3, né, no olho esquerdo, né, lendo a palavra inteira, né, e eu li 7 linhas, tinham 6, e aquela eficiência, né, que vai até 18, estava com 13,6. Dobrou, né? Uhum. Agora, temos eu em 2018 aqui embaixo. Eu já estou lendo 300, pelo menos em 2018, 353 palavras. A minha eficiência, né, tá para 14. Aqui realmente dobrou, né, de 7,7 para 14. E as palavras, né? Então, sim, o tempo diminuiu bastante, não bastante, mas no todo acaba diminuindo, né? Porque é por fixação, então de 26 para 24, no todo acaba tendo diferença. Aqui tem as pontuações, né, que tem coisa, mas que fica até mais fácil de ver. Mas é basicamente isso aqui. E a compreensão foi para 100%. Tá? Acho que é importante colocar isso também. E eu li 7 linhas de 6, mas isso é mais ou menos normal, né? Não voltei muito no texto, né? 17, 18. Então, tem várias teorias aí. Eu
acho, né, minha opinião, eu acho que a teoria do déficit magnocelular faz muito mais sentido, né, que tem uma base boa. Conhecem também, pensam, né, que era uma questão de sensibilidade escotópica, né, que seria uma alta sensibilidade ao escuro e baixa sensibilidade no claro, no caso, aumento da sensibilidade no claro e aumento no escuro, né, aumento da coisa, mas eu acho que a magnocelular faz muito mais sentido, porque tem vários testes aí, né, o pessoal tá se aprofundando, fazendo mais pesquisa e por aí vai. E a outra teoria já foi descartada um pouco mais. E então, essa é que é mais levada em conta, né? Então, a princípio, né, o que falam é que as células magnocelulares são mais lentas do que o normal. Então, a informação chega desencontrada, junto com a parvo celular, que está na rapidez normal, né? Então, com isso, tem a dificuldade da percepção do movimento, né? Que a magnocelular é ligada ao movimento. E treinamentos no sistema magnocelular levam a maior habilidade de leitura em adultos, com dislexia de desenvolvimento, que é aquela dislexia propriamente dita, né? Que é diferente da síndrome de Irlen. É um caminho visual, né, dominante nos textos, né, para reconhecer formas e não muito cor. E a orientação, né? Tem que saber ler direitinho, da esquerda para a direita, sem pular nenhuma linha, e por aí vai. Aí, o Wilkins de novo, né? Temos o Wilkins aqui. Ele pensou, por que eu não vou usar esses benditos overlays em quem está no espectro autismo? Por que não? Né? Então, ele usou o overlay para as pessoas com autismo procurarem, né, lerem, né, na leitura e procurarem o desenho numa fileira, né? Tem 6, em 6. Né? Então, teve um 74% na melhoria da leitura com os overlays, enquanto o grupo controle teve 20%. E nessa busca visual, teve 71% com o uso do overlay do que 100%, enquanto no grupo controle ficou em torno de 20% de novo. E aí ele resolveu olhar, o mesmo Wilkins, no reconhecimento de emoções. Né? Então ele mostrou rostos com expressões em diferentes intensidades e teve uma melhora com o filtro, né? No caso, esse é o filtro, né? Não é o overlay, é o filtro, o óculos, que melhora no julgamento da intensidade emocional, no autismo. Ainda no Wilkins tem um estudo de caso, né? O que aconteceu? Ele colocou o óculos, né, por um tempo, não vou lembrar, e tirou por um tempo, né, e colocou de novo, né? Então tem esse branquinho aqui. Então teve por dia, né, 8 episódios por dia. Então tava um vômito razoável e com os filtros teve uma queda total dos vômitos, ficou zerado. Teve um burnout alto e caiu, mas quando tirou, aumentou, né? E as atividades sociais aumentaram. E esse hot eyes também diminuiu, né? Então, já deu uma questão nos filtros para o autismo, e não só para quem tem Irlen. Bom, agora entrando na parte de dor e questão postural,
Então, tem muita dor de cabeça, dor no pescoço, torcicolo, na parte das costas, na barriga, no ouvido. Tem uma intolerância tátil na cabeça, demais. Desajeitado, estrabanado, desbarra em tudo, cai. Eu caía demais. Tem muita tontura, e o que ando reparando, né, é o tônus muscular baixo, uma má postura e uma dificuldade de calcular a velocidade do centro de massa corporal, né? E com isso acaba tendo uma dependência visual. Aí foram olhar, né, o que acontece e repararam que a cabeça não para. Tanto que eu tenho muita mania de apoiar a cabeça na mão e ficar. Eu nunca reparei que a minha cabeça se mexia, só tenho mania de ficar apoiando ela na mão. Então, a cabeça fica em órbita, se mexendo, quando era para estar simplesmente parada. E tem uma dificuldade em controlar movimentos da cabeça. E aí entra a questão da síndrome da deficiência postural. Tem uma guerrinha aí, né, que quem apoia a SDP acha que Irlen não existe, e quem apoia a Irlen acha que a SDP não existe. Então, a SDP é uma doença, eles tratam como uma doença, né, que tem uma diferença. A doença é tratável, né, significa que depois dos tratamentos vai acabar, o que eu discordo totalmente. É provocada pela perturbação do sistema proprioceptivo, né? Então, tem uma reversibilidade da maior parte dos sinais, com uma reprogramação postural e colocação de lentes prismáticas de baixa potência. Então, aí tem essa questão dividindo Irlen, prisma, filtro e por aí vai. Tiveram algumas pessoas que testaram os prismas, que já tinham usado os filtros. Muita gente se deu bem com os prismas, muita gente não testou os prismas e muita gente não se deu bem com os prismas. Então, assim, as duas se parecem, são a mesma coisa, não sei. Tem que descobrir aí, né? Então, fica nessa, não existe, existe, faz muito mais sentido se unir para tentar descobrir se existe. Esses prismas são feitos no Brasil, tem aqui no Rio, né? Tem em São Paulo, tem em vários estados. Então, é uma alternativa muito mais barata do que mandar o filtro lá para os Estados Unidos. E temos também o TAMV, que me apareceu, que entra aí numa questão em que eu fui buscar um psiquiatra para ver questões de ansiedade, por aí vai. E aí entrou o bendito do TAMV na minha vida. Né? O que seria o TAMV? Eu achei essa imagem hoje, achei muito bonitinha. Né? É uma questão de teoria dos conjuntos. Tem o autismo, propriamente dito, né? O Asperger, aqui no final, e tem um que eles chamam de Borderland, né? Condições de Borderland. E o TAMV estaria aqui, né, no finalzinho do espectro do autismo. Vamos colocar bem entre aspas, porque tem gente que acha que está em outro canto, né? Então, eles chamam de Broad Autism Phenotype, né, que é isso aqui tudo, junto com a disfunção semântica pragmática, né, que tá aqui. Mas, basicamente, num teste de QI, as pontuações verbais são melhores que as pontuações não verbais. Tem a questão visual toda, que a gente colocou aí, e a questão de coordenação motora, que tem a questão do SDP, né, que eles estão falando de propriocepção e por aí vai.
a percepção sensorial, que é um pouco de tudo, e as habilidades sociais, que nenhum outro canto é pontuado assim, tanto quanto no Thumb. Que, no caso, eu tenho, mas eu não sei a questão dos outros Earling, mas pelo menos uns 50% que eu tenho observado, sim. Né? Então, eles chamam de autism-like, e teria a mesma necessidade educacional das crianças com autismo. Né? Então, tem essa questão do Thumb aí. Que é isso? Além de um passeio por Irling, demos um passeio por outras coisas muito parecidas. Resta saber se é igual ou não. Né? Então, é isso aí. Muito obrigado, Ana Beatriz, pela sua exposição, né? A gente aprendeu coisas novas, né? Eu não conhecia essa parte aí que você está estudando, ligando o autismo com o Irling, parece ser muito promissor, né? E um super trabalho. Vamos conversar com o pessoal, abrir o microfone, pessoal, para a gente agora nessa meia hora final aqui, a gente poder fazer um balanço do que a gente viu, né? E tanto eu como a Ana está aberta aqui para conversar com vocês, tá? E a gente pode tá aberto aqui para conversar com vocês. A doença de Irlen, ela tem alguma causa genética? Já que as células, elas são mais lentas? Tem. Exatamente, assim, dizem que tem, né? É muito comum encontrar irmão, pai, e por aí vai, né? Mas definitivamente, assim, comprovado que é genético, ainda não tem, né? É interessante que o autismo mesmo, uma pesquisa conclusiva, em ciência nada é totalmente conclusivo, mas que traz um indício muito grande que o autismo é genético, e genético hereditário e não hereditário. Tem aí a publicação é de 2019, né? Foi feito com 2 milhões de pessoas, né? Em 5 diferentes países, e com N enorme, né, Ana? E chegou-se a um resultado muito forte, de mais de 90% ligado ao autismo hereditário e não hereditário, e 70% ao autismo hereditário. E, então, assim, é muito novo tudo isso. A gente vê aí o autismo, a gente vê como o Irling, tudo como que um espectro grande aí de doença genética, que cada um é um pouquinho diferente que o outro, porque é muito complexo, né? Eu acho que essas questões pegam questões de processamento sensorial e de processamento emocional, porque são duas capacidades aí muito fortes no ser humano, né? Você vê que o Irling, a Ana está colocando aí que muitos têm essa ligação com o emocional social, né? Então, esses são ainda limites da medicina, da terapia, das coisas, porque é uma nova visão. Se essa visão for entrando, a gente teria uma unificação. Se esse entendimento, a ciência chegar a isso, não vai ter mais lógica, Lucivaldo, de ter área de saúde física e saúde mental. Lucivaldo, se essa ideia das neurociências, que ainda não é dominante, mas é promissora, que nós somos o cérebro, tem corpo, é uma coisa só, corpo, o sensorial, o emocional, e aí tem uma entrada e uma saída, né? E o processamento, e tudo isso é uma questão de processamento. Não teria mais lógica de ter uma divisão desse jeito, né? Porque, na verdade, a terapêutica teria que seguir
seria uma fusão da área física com a área de saúde mental, teria que ter um pouco de cada uma para funcionar. E na clínica, quem aí, como eu, já teve mais de 10 anos de trabalho na clínica, sabe que não tem mesmo essa divisão, né? Você precisa ter conhecimentos da área física se trabalhar em área de saúde mental. Isso foi sempre uma briga minha dentro do CAPES, que as pessoas não levavam em consideração a saúde física das pessoas, isso é muito importante, né? E na área de saúde física você tem que entender da parte mental muito, muito bem. Pessoal, vamos conversar mais. Está aberto o microfone para vocês, perguntar para a Ana, conversar. Eu acho muito legal essa perspectiva. Eu acho que esse é um caminho sem volta. Não tem jeito. Essa disciplinarização do conhecimento dos campos de atuação, ela já vem sendo falada já há muito tempo, só que na prática ela é muito difícil de ser operacionalizada, né? Requer muito mais do que um esforço teórico. É como falar de transdisciplinaridade. É muito lindo do ponto de vista teórico, é uma abordagem super interessante que nos lança adiante, mas no dia a dia a gente vê o quanto é difícil lidar com os interesses das categorias, das profissões, as políticas internas, né? Cada um defendendo o seu puxadinho, né? Cada um defendendo o seu ato profissional. E talvez esse seja... Algumas aproximações são vistas como ameaça. Então, eu acho que as primeiras barreiras a serem transpostas são as barreiras do humano que está imbuído no processo de cuidado do outro. E ver que quando a gente está junto, o nosso alvo de atenção e de cuidado ganha muito mais. Eu acho que o trabalho precisa começar antes, no material humano, para a gente poder galgar alguns passos mais adiante. Existem experiências muito frutíferas nesse campo, né? A gente sabe que é possível. O trabalho de vocês aí mostra isso, né? O cenário da pós-graduação stricto sensu mostra isso, as fronteiras profissionais se desfazendo. A gente tem hoje fisioterapeutas, educadores físicos fazendo doutorado em terapia ocupacional, por exemplo, né? Eu sou TO, sou doutor em psicologia, por que psicólogo pode ser doutor em terapia ocupacional, né? Então, à medida que essas fronteiras se esmaecem, a gente consegue entender mais da área do outro. Essas aproximações são riquíssimas, riquíssimas. Eu acho que esse é o caminho, a gente está num bom caminho. Muito legal. A Fabíola quer falar. Fala, Fabíola. Não, eu fiquei refletindo, né, sobre o José falando que isso era uma coisa para o futuro, né, que a gente, né, poderia estar trabalhando com isso, se a gente entrasse nessa lógica, né? Mas eu também fico pensando nisso que tu falou, Lucivaldo, de como fazer, porque assim, a gente que está dentro da academia, a gente teoriza muito, né? Isso é muito legal, né? Nós buscarmos referencial, pensarmos em estratégias e tudo mais. Mas como fazer, assim, no cenário assistencial brasileiro, como é fazer isso na prática, entendeu? Se existe uma ideia, se existe uma conversa, principalmente nessas duas áreas, né? Que a área da saúde mental e a área da reabilitação física, né? São duas áreas que a gente encontra, assim, profissionais bem... Fabíola, sabe, o interessante é que a gente for pegar as últimas pesquisas que vamos pensar em demência. Pessoas que estão aí com um processo de demência, né? Daí já chamo você. A atividade física é tão importante para isso já é dado, né? No autismo, várias pesquisas que estão mostrando que a atividade física ajuda, né? Depressão e várias outras. Então, aquela teoria que é muito antiga, que, por exemplo, que um divã vai
vai resolver toda a questão ligada com depressão, por exemplo, já caiu por terra, né? Nós somos seres que como que nós funcionamos, né? Nós temos uma relação que vem dos nossos sentidos, né? Então, trabalhar com os sentidos, trabalhar com atividade física é primordial. E a terapia ocupacional, eu acho que ela se dá bem aí, né? Integração sensorial, várias técnicas, várias outras que existem. Mas o que eu percebo é que na área de reabilitação de criança, meio que isso acontece já, né? Já percebeu que isso funciona. Mas essa multidimensão do ser humano, né? Então, a avaliação em várias dimensões, que às vezes precisa de várias coisas, o SUS mesmo foi riquíssimo nisso, quando ele propôs técnicas como matriciamento, que o ser humano é referência, ele não aguenta ser tratado, mesmo se o SUS fosse perfeito e tivesse 10 terapeutas diferentes para tratar diversas partes, não funciona. Funciona o que a Nise falou lá, fez-se o vínculo. Cara, fazer o vínculo é tão difícil, um ser humano ter um verdadeiro vínculo com o outro. Então, quando é feito o vínculo, o que tem de matriciamento, então tem diversas teorias, diversas coisas, aquele profissional ele tem que ser ajudado pelos outros lá para trabalhar aquela pessoa na saúde mental e trabalhar a dimensão. Não é fácil. A questão da saúde mental é super difícil. E vocês veem, pessoal, como é difícil, porque vamos falar da realidade num CAPS, que às vezes a pessoa toma um remédio de alto custo, mas que provoca um ginecomastia, então cresce peito naquele homem, acontece um monte de outras coisas. Estou falando de coisas que acontecem mesmo, efeitos colaterais terríveis. Não que o medicamento não é boa, mas é que ainda aquele medicamento ainda é muito pouco desenvolvido para aquela questão, por exemplo, da esquizofrenia. E então a gente precisa, às vezes, de alguma coisa como uma atividade física. E aí? Uma coisa simples como atividade física vai fazer mais função, né? Lucivaldo, você levantou a mão, tem alguém antes de você? Alimentação, a Isis está falando, né? Então, Lucivaldo agora. Sim. No CAPS onde eu atuo, aqui em Belém, nós temos, por exemplo, um educador físico que trabalha conosco, e essa ação conjugada tem dado bons frutos para o serviço. Mas de toda a rede RAPS da cidade, apenas 2 CAPs têm educadores físicos lotados. Caracoles, e o educador físico é muito importante. Paz, e assim, é uma pactuação super rica. Mas assim, me incomodou uma pergunta da Fabiola, dentro da fala dela. Ela disse assim, como é que a gente faz, né? Como é que a gente faz no serviço? Eu não sei. Como é que eu posso fazer? Eu tenho uma sugestão, que é algo que eu faço na minha vida prática, do serviço, na universidade, e que eu acho que a gente tem conseguido caminhar bem. Uma palavra, eu diria, pactuação. Pactuação, sabe? Você trabalha com 10 pessoas num serviço, num setor, num departamento. Dessas 10, 2 pessoas são sonhadores como você. São pessoas que olham e veem as perspectivas de fazer algo diferente, que se dispõem a pactuar. Pactua com essas pessoas e começa a fazer o trabalho, sabe? Se nós formos esperar termos toda a massa, todo o conjunto dos entes envolvidos nos processos aderirem a uma nova ideia, a uma possibilidade de transformação, nós nunca vamos dar o primeiro passo. Foi isso que a Nise da Silveira fez, né? Foi Exatamente. Isso que ela fez, porque ela era minoria, sempre foi minoria. Claro. E bateu na trave, na verdade, ela chegou com a lei da saúde mental, né? Ela foi baseado em outras pessoas, mas teve clara inspiração nela também, né? Claro, então, claro. Basália e outras coisas, mas nela também. Então, pessoal, eu gostei muito de conversar aqui com vocês. Eu queria agora um feedback mesmo do que vocês acharam, né?
A gente tem 12 minutos aí para finalizar. Olha, conseguimos fazer 4 horas quase de conversa, né? O que estou bastante feliz aí de ter essa interação com vocês. Ó, já está gravando a 1h47, tá bom, né? Queria ter um retorno de vocês, o que vocês acharam dessas coisas. É sempre importante, né? Uma das coisas que eu tenho mais dificuldade é perceber o que o outro pensa. Essa é uma dificuldade minha. Talvez seja do autismo. Então, eu aprendo a perguntar. E queria saber o que vocês acham, né? O que vocês podem colocar aí em palavras, escrever aqui, tá? José Otávio, Professora Ana Cláudia. Eu achei interessante, né, a tua vivência. Tu vens de uma subjetividade, né, entender o ser humano, né, e tu passa para uma inteligência artificial. Então, isso é uma coisa, assim, totalmente inovador, porque o que a gente vê por aí é as pessoas entrarem, né, logo na objetividade. Não, você compreendeu a subjetividade, entrou no meio da subjetividade e vai transformar isso na inteligência artificial. Então, acho que isso é o diferencial, né? E para a terapia ocupacional, só podia ser um TO mesmo, né? Para a terapia ocupacional, isso é muito interessante, né? Você tem que compreender o outro primeiro, para propor alguma coisa para ele. A partir do momento, como a Anísio da Silveira, ela entrou nessa subjetividade, né? Ela foi uma revolução na psiquiatria, porque a partir do momento que você vê a necessidade do outro, você pode transformar isso até para a objetividade. Eu acho que eu gostei muito, entendeu? Ainda não tinha visto nenhuma palestra assim, nenhum curso assim, falando dessa maneira que você traz a sua vivência. Então, acho que isso enriqueceu, né? Quando você traz o que você vive, né, o outro entende melhor. Obrigada. Eu agradeço, e o pessoal está escrevendo aqui, ó, a Isis escreveu, que conhece mais outras duas, em outros lugares, mesmo que seja essa instituição que você estiver. Bom é que eu consigo pensar. Então, o Lucivaldo ajudou ela, a Bárbara está falando, e eu achei muito legal, estava super curiosa com esse curso, porque não conseguia pensar IA mais TO, e agora consigo ver claramente a ligação e até a necessidade da TO começar a usar de outros campos do conhecimento. A Isis falou nota 10, muito grata pelo conhecimento, me surpreendeu muito, saiu hoje inspirada. Obrigado, professores, obrigada, Ana Beatriz. A Bárbara Vence escreveu, muito obrigada, agora estou super curiosa para assistir os vídeos no YouTube. Bárbara, você é convidado, todos vocês, nossa disciplina Mapas, né? A gente tem mais 10 semanas aí pela frente que a gente vai tentar trabalhar com empreendedorismo esse semestre e juntar, e seria muito, muito bom a professora Ana Cláudia, se ela tivesse as terças-feiras aí, quem sabe ela poder participar com a gente, ou quem quiser aí, a gente pode, porque ela pode lançar desafios, né, para os nossos estudantes, né, e a gente realmente propor alguma coisa aí, e de repente juntar a terapia ocupacional com inteligência artificial e empreendedorismo, eu acho que é um grande desafio, né? Porque a gente não aprende isso. Eu vejo que tem vários TOs muito bons em tecnologia assistiva de empreendedorismo, que desenvolvem tecnologias, são empresários também, né? Isso é muito interessante também, mas nessa área de inteligência artificial a gente tem muito pouco ainda, né? Então, hoje, o que a gente tem em inteligência artificial? A gente tem visão computacional. Então, o computador vê você e consegue. Tem um negócio que chama IOLO. Esse IOLO está disponível. Eu já tentei implementar no meu computador e não sei porque eu não consigo, Ana. Foi até o último passo. No último passo deu errado. E esse IOLO eu consigo implementar pelo Wolfram, mas no Windows aqui eu não consegui.
O Iolo, ele tem a capacidade de detectar mais de 10 mil objetos diferentes. E ele é muito rápido, realmente, você põe um vídeo, ele consegue ver. Eu acho que se o computador consegue saber o que está na frente e falar, dá para desenhar muitas terapias. Tem outras coisas, como que robótica aplicada, né? Então, automação, coisas que ligam e desligam, e botões. Então, botões, eu, por exemplo, posso configurar o botão aqui da minha Alexa, e eu clicar no botão aqui, ó, esse botão não está... Esse aqui aqui, ó. Eu não configurei ainda esse botão, mas eu podia ter um botão do Alexa, ó, ele não sabe ainda o que é. Né? A Ana Beatriz conseguiu no VirtualBox do Linux, isso é bem legal. Ó, ela não sabe ainda. Sobre isso. O botão não está configurado, mas eu posso criar botões a baixo custo, a R$100, de repente, esse botão fazer coisas. Para uma coisa de terapia ocupacional, se você juntar um assistente desse com botões, você pode fazer muitas coisas. Então, não sei ainda o que, mas a Ana Cláudia, eu sei que ela sabe que a pessoa apertar um botão e esse botão gerar alguma coisa que vai ajudar na reabilitação dela, né? Então, a gente fazer trilhas de botão, né? Então, que a pessoa consiga colocar em alguns lugares e a gente consiga fazer uma trilha que associe o cognitivo, o emocional, só 3 dimensões, e o físico. Olha só, se a gente usa um pouco de robótica para isso, a gente pode criar produtos realmente inovadores, né? Outra coisa, uma assistente virtual, uma coisa que você conversa, né, para a saúde mental. Então, alguma coisa que vai dar algumas respostas para as pessoas. Então, a gente pode realmente pensar em algumas coisas. E algumas coisas simples, como grupos no WhatsApp, temáticos, né, que a gente falou hoje. Então, a gente tem aí boas perspectivas. A disciplina às terças, você já pegou o contato? Bia, vamos passar o contato para quem quiser aqui no grupo, para entrar no nosso grupo do WhatsApp da disciplina. Quem quiser realmente falar, vou fazer toda terça-feira da 1 às 3, ou vou assistir toda semana essas aulas, essas 10 aulas que faltam, daí a Bia vai passar no grupo aqui para vocês entrarem no grupo, daí vocês falam quem são vocês, e daí vocês participam, e está aberto. Então, a minha participação hoje, fiquei muito feliz de conversar com vocês, de voltar depois de 10 anos para a terapia ocupacional aí em Belém, e eu falo da minha felicidade dessa maratona, que foi hoje das 6 horas de aula. Eu dei 6 horas de aula, eu e a Ana, seguidos, né? Então, palmas para todos nós, né?